claro que está começando a existir numa dimensão muito grave, que eu estou nesse debate internacional. Ainda agora recebi um convite, estou indo para Oxford, a universidade lá em Londres, porque eu participo dessa discussão, que é o seguinte: como é que a gente vai apropriar os ganhos impressionantes das tecnologias modernas para o conjunto do povo? Ou essas grandes tecnologias vão ficar tudo com o Elon Musk, o Zuckerberg, não sei o que e tal. Não fala mal do Elon Musk, não. Eu quero falar sobre o Elon Musk. Eu não vou falar mal do Elon Musk, assim, mas é patológico o cara ter R$1 trilhão no bolso. Mas ele não tem no bolso. É isso que eu queria falar. Ele tem no bolso. Não tem no bolso. Tem nas empresas dele. Sim. Que estão empregando pessoas e tudo mais. Eu não estou condenando o empreendedor. Estou falando o seguinte, que você tem hoje no mundo, esse é o grande debate no mundo, que eu digo quando o Lula parou no tempo, é que esse debate, se não for feito no Brasil para anteontem, nós estamos ferrados. Que é o retardo tecnológico. Percebe? Então você tem games, por exemplo, você está ligado nesse assunto, acabou. Games hoje gera mais renda no mundo do que cinema e música juntos. Uhum. E o Brasil fora, completamente. Hoje, se você Só não estamos fora da música, porque do cinema e dos games a gente está, né? Isso. Mas a gente tenta desesperadamente estar Mas isso dentro. tem a ver com formação de capital humano, tem a ver com tecnologia, tem que a ver com... Enfim, não tem modelo para nada, não tem projeto para nada, para coisa nenhuma. Mas essa disfunção do juro é, vamos dizer, o resumo do problema, e eu tenho pedido a Deus para iluminar a minha palavra, como é que eu acho metáforas para as pessoas entenderem. Câmbio. Quer dizer, câmbio... Ora, o povão está nos ouvindo aqui, eu quero saber de câmbio. Na hora do Jornal Nacional dizer que a taxa de câmbio bateu em 4,80 hoje, eu vou no banheiro fazer xixi, porque aquele assunto não me interessa, eu não estou comprando câmbio. Aí é que mora o perigo, né? Tá de verdade, muito no pão, no arroz. Tá no pão, tá no arroz, tá no remédio, tá no celular, tá no meio de diagnóstico médico, tá em tudo. E aí eles descobriram essa maravilha de manipular a taxa de câmbio em períodos de véspera de eleição para falsear um barateamento das coisas para ganhar a eleição. Foi o que o Lula fez. O Lula arrebentou o país criando esse conforto nacional consumista. Foi o Lula ou foi a Dilma no segundo mandato? Não, o Lula expandiu o consumo e criou um passivo externo monstruoso que fechou a conta miraculosamente porque os preços dos produtos brasileiros lá fora estavam bombando. Foi uma aposta que deu certo. Para ele, sim. Mas se a gente imaginar... O Brasil deu certo, não deu durante o período dele? Sim, mas é a mesma gente. É o mesmo partido, o mesmo ministro, a mesma pessoa. Ele dando as cartas e tal. Quebraram o país. Que é como se tu agora fosse o seguinte, eu vou começar a gastar por conta, esqueço minha dívida, vou começar a gastar por conta, e pelas tantas, tu perde a renda. Que é o que aconteceu. O Lula pegou o crédito eu estou falando números para a gente discutir. 15% do PIB era o crédito no Brasil. O Lula expandiu para 55% do PIB. Que maravilha, todo mundo foi ao crediário. Aí é foda, porque alguém precisa pagar isso daí. Aí o que aconteceu? As pessoas perderam o emprego, perderam a renda. Serasa, SPC, 65 milhões de pessoas. O Lula pegou 43 bilhões de reais dos cofres do governo, dinheiro seu, meu, de todo mundo. 43 bilhões de reais meteu no bolso dos conglomerados de educação privada do Brasil. São os maiores do mundo. Meteu no bolso dos caras e deixou no meio um estudante endividado, fiéis. Se gaba. Abrir vaga... Mas o ProUni foi legal. O ProUni também é dinheiro público. É dinheiro público. Fiscal. Mas quem... Por exemplo, eu me formei no ProUni. Não faz mal. Eu estou só lhe dizendo o seguinte, que não existe almoço de graça. Com certeza. Então é o seguinte, o que é que você se formou no ProUni? ProUni é uma boa iniciativa, mas o que era? A universidade é uma empresa que ganha dinheiro, que tem lucros astronômicos, boa parte delas, e devem impostos ao governo. Deve FGTS, deve não sei o que e tal. O que é que o Lula fez? Entregou os impostos que deviam ter ido para os cofres públicos para eles em troca de bolsa. Resultado, explodiu no Brasil a Arapuca privada e EAD, esses tudo bem, um camarada, você acabou de dizer, não, eu me formei com o ProUni, legal para você. Agora, e o dinheiro que tiraram da saúde pública? Mas o dinheiro do ProUni, ele vem de... De renúncia fiscal. De renúncia fiscal. Mas assim, para mim, parece... Analisando de um jeito burro e leigo, parece ser um jeito rápido de colocar o brasileiro na faculdade sem precisar construir novas universidades. Perfeitamente. Agora, a questão básica é, isso se sustenta? Isso é uma pergunta que precisa ser feita mesmo. Não, mas você poderia usar na educação de base também, porque acho que foi uma coisa também... Qual é a característica? Eu não sou contra, eu estou fazendo uma análise de um modelo que criou uma falsa sensação de conforto, que é essa memória afetiva, e que cobrou depois um preço muito amargo. O país quebrou.
país quebrou, pô. A conta veio. Então, a expansão do crédito virou inadimplência das empresas e das famílias. 77,8 de cada 100 famílias brasileiras, estatística permite você fazer 0,8 famílias, mas assim, 77 de cada 100 famílias estão endividadas com recorde de endividamento. Ciro, e esse consumo, na época, conseguiu ser convertido, por exemplo, para um aquecimento da nossa indústria? Não, tudo importado. Destruíram a indústria brasileira manipulando a taxa de câmbio. Porque se aumentou o consumo, porque você falou assim, essa foi uma época boa. Então, acho que depende da análise. Sim, acho que essas famílias que eram pobres, que tiveram um aumento, né, do poder de compra, isso com certeza impactou positivamente a vida delas e tiveram acesso que nunca tiveram. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a desindustrialização corroeu o emprego deles. Então, na hora que essa onda passou, essas pessoas ficaram... E aí veio um monte de tentativas de tentar... E dava pra gente manter tudo isso daí e fomentar a indústria brasileira ao mesmo tempo? Essa é a base da minha ideia, da proposta. Eu tô relativamente familiarizado com a tua ideia. Veja, então vamos pegar o exemplo prático. Em 1980, do ponto de vista do tempo histórico, eu estou falando de ontem, tá? Em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era produzido nas indústrias. Por que isso é importante? Porque a indústria paga os melhores salários, recolhe o maior volume de impostos para financiar boas políticas de segurança, de educação, de saúde, isso não é mentira, você dizer que vai fazer isso sem dizer de onde vem o dinheiro, e agrega valor na exportação para o estrangeiro, traz dólares para o país para pagar a conta daquilo que a gente não sabe fazer aqui dentro. Então, indústria é fundamental e a economia moderna do conhecimento, a economia digital, na verdade são serviços ultra sofisticados baseados na indústria. Então, sem essa indústria também você não dá o passo seguinte, que é a economia do conhecimento, do mundo digital, etc, etc. Você não dá esse passo se não tiver a base industrial aqui. Então, em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era industrial. Hoje, caiu para 9%. Porra! Na data, em 1980, presta atenção, irmão, para você ver... Porque um país é uma coisa para se administrar... Mas, assim, você falou que agora a gente caiu para 9%. 9%. Nós destruímos. A maior destruição. Tem um professor... Foi uma destruição da ou foram indústria outras coisas que começaram a dar mais dinheiro? Não, a destruição. Eu vou te dar números para a gente espancar a insônia aí da turma. Tá. Então, veja. A China, nessa data, era 1/6 do Brasil. Só que a China já tinha 800 milhões de habitantes e o Brasil estava ali com 150 milhões de habitantes. Nós éramos muito mais ricos relativamente do que a China. Meu irmão, a China hoje está descambando para 20 vezes o Brasil. Quem está certo, eles ou nós? Foi destruição mesmo da indústria brasileira. Tem um estudo de um professor coreano que identifica como o maior episódio de destruição industrial da história do capitalismo mundial. O que precisa ser feito para destruir as empresas do Brasil? De novo, aquela história, câmbio, juros são as principais questões, sistema tributário... Deixa eu te dar o número. Quando você tem um câmbio manipulado, a proporção... Eu quero ver se eu acho um jeito de explicar. Para você é simples, eu quero ver para a gente subir a favela. Se o povo entender isso, a gente vira o jogo. Quando você não compra dólar, nós já entendemos isso, mas você compra pão, e pão é feito de trigo, o trigo o Brasil tem que trazer do estrangeiro, paga em dólar. Se o dólar está alto, o pão fica mais caro. O pão fica mais caro. O remédio é trazido do estrangeiro, fica mais caro. O celular fica mais caro, o game fica mais caro. E isso se traduz numa inflação. E aí vem uma inflação que não é de demanda, é de custo. Então, aumenta o coisa. E eles atiram com juros sem... Enfim, mas vamos voltar aqui. Quando o inverso acontece, quando a minha moeda se valoriza muito, o dólar se desvaloriza muito, eu tenho uma sensação de conforto. Isso pode ser conseguido de duas formas. De uma forma sadia, qual é? Eu tenho um produto industrial poderoso, vendo lá fora, ganho muito dólar. Quando eu ganho muito dólar, a minha moeda se valoriza e eu fico sólido e isso ninguém vai me tomar. Ou eu faço o que eles estão fazendo. Eu boto o juro, de novo. Eu boto o juro lá em cima e aí pego o balanço de pagamento do país e uma montanha de dólar do estrangeiro, que eles chamam de capital motel, só para passar uma noite. No juro brasileiro, que é assim, o mundo lá o juro é negativo, ou seja, se você fosse um americano, você ia tomar dinheiro emprestado no banco e ia pagar 2% de juro ao ano. E no Brasil tu vai ganhar muito mais. Tu paga 50% de juro ao ano se for um credor de primeira linha. Certo? 50%. Mas se tu for no crédito pessoal, tu vai pagar 320% de juros. Isso é tão importante entender o fato de que quando eles aumentam a taxa de juros, com a prerrogativa de que vai vir investimento, vai vir dinheiro. E aí esse dinheiro não vem para abrir nada, não vem para abrir fábrica, nem loja, nem serviço, nem nada. Ele vem para especular no juro brasileiro overnight, ou seja, capital motel.
vem para cá, aplica e vai ganhando juro do Brasil, e na hora que tem qualquer soluço, vai embora. E isso é o que explica porque que o Brasil vai e quebra. Tá certo? E o Lula, só para você ter uma ideia, o Lula tomou posse, o desastre desse modelo com o Fernando Henrique já tinha acontecido. A taxa de câmbio, se fosse em dezembro agora, passado, eu fiz o cálculo, mas isso não mudou muito não. Seria hoje R$ 9,20. Só para você ter uma ideia, hoje está R$ 4,80. A valor constante, se o Lula estivesse tomando posse em dezembro agora, a taxa de câmbio estaria R$ 9,20. 8 anos depois, já com a inflação dentro, ele entrega para Dilma 1,75. Ou seja, aloprou, a moeda brasileira se valorizou como nenhuma outra moeda do mundo. Por quê? Porque o Brasil aumentou a exportação, porque isso aqui. Não, juros altíssimos, capital motel aqui dentro, artificialmente nossa moeda se valorizou, todo mundo ficou mais barato sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, todo mundo comprando no celular, todo mundo se endividando, não sei o que e tal, veio a Dilma e quebrou. Mas calma, ao mesmo tempo disso, que essa é a chave, ao mesmo tempo disso acontece um processo por causa da tributação, como ela é feita, e dos juros altos, das empresas e as indústrias irem se desfazendo. Sim, porque o juros está tão alto, vai passando os anos. Se o importado fica mais barato, o seu não compete. Você tem problemas, como ele está falando, um sistema tributário caótico, que é o mesmo. E aí você tem aberrações. Aberrações assim, tipo, no mundo, você tributa mais progressivamente os ricos e menos os pobres. No Brasil é justamente o inverso. Hoje, no Brasil, sem que as pessoas saibam, uma cidadã diarista que está saindo da favela para cumprir uma jornada de trabalho aí, informal, sem carteira assinada, usa o celular, 40% da conta dela é imposto. E um super rico não paga nada. Não, e assim, é muito mais cruel também, porque assim, você está falando de uma conta de celular, mas comprar um shampoo, sim, eu vou pagar o mesmo imposto que o cara que está fudido pra caralho. Por isso que o mais eficiente seria a gente... Porque eu entendo que quando o imposto... Tem jeito essa porra? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?